Caríssimos, entrando na questão do capítulo 2, dentro do título 2 dos crimes contra o patrimônio, vamos tratar da questão do roubo e da extorsão. Olha só, lá no roubo, senhores, eu tenho duas modalidades de roubo que eu tenho que conseguir diferenciar. Eu tenho o caput do artigo tratando do roubo próprio, perfeito? E o parágrafo 1º tratando do roubo impróprio, tá? O que acontece no roubo próprio, caput do artigo? O autor, ele utiliza de 3 possibilidades para cometer o crime, 3 meios. Primeiro, o autor emprega grave ameaça. Segundo, o autor emprega violência. Terceiro, o autor emprega o que a gente chama de violência imprópria, aonde ele, depois de ter, depois que a vítima não tem condição de resistir, ele utiliza desse subterfúgio para praticar subtração. Então, o roubo, através desses 3 meios, o autor ele visa subtrair um bem, subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Então, qual é o objetivo do autor? Por isso que está dentro do crime patrimonial. É subtrair alguma coisa, é tirar alguma coisa de alguém. No furto, esse tirar acontece de forma sorrateira. E no roubo, aí eu já uso outros meios. Quais são os outros meios? Primeiro, grave ameaça. Ameaço alguém, coloco uma arma de fogo. Me entrega a sua carteira, me entrega o seu celular. Violência física, através da gravata principalmente. Vou lá, dou a gravata e tiro o bem da pessoa. E eu posso utilizar da violência imprópria, a pessoa está ali bebendo no bar, bebe todas, não está conseguindo nem andar direito. Eu aproveito dessa oportunidade e tiro o bem. É o que a gente chama de violência imprópria, tá? E lá no parágrafo 1º eu tenho roubo impróprio. Por que chama roubo impróprio? Porque, na verdade, o autor estava ali praticando um furto. Então, eu estou subtraindo um bem de forma sorrateira. Mas, depois que eu subtraí o bem, olha só, logo depois que eu subtraí o bem, então primeiro eu já estou subtraindo o bem. É furto. Mas aí a vítima percebe a subtração. E aí, já que eu quero manter o bem, o que eu tenho que fazer? Eu emprego a violência ou grave ameaça, mas para assegurar o bem. Conseguem compreender como é diferente? Lá no roubo próprio, o que eu faço? Eu utilizo violência, grave ameaça, antes ou durante a execução, a subtração. Aponto a arma e tiro o celular. E no roubo impróprio, aí é diferente. Eu estou praticando um furto. A princípio, não vou utilizar violência ou grave ameaça. Mas a vítima percebe, aí eu tenho que mudar minha conduta. Então, a violência ou grave ameaça é empregada logo após a subtração. Eu subtraio e para manter o bem, a impunidade, conseguir que a pessoa não me veja, sair daquele cenário, etc., eu tenho que empregar violência ou grave ameaça. Tá ok? Vamos lá. Eu quero que os senhores fiquem muito atentos na questão do roubo com relação às penas aumentadas em decorrência de armas. Tá ok? Então vamos lá. No roubo, e aí eu vou falar primeiro o aumento em geral e depois eu gostaria que vocês não se perdessem na questão do aumento de armas, porque é diferente. O aumento para faca, o aumento para arma permitida, o aumento para arma de fogo de calibre restrito ou proibido. Então isso aí vocês têm que decorar, tá ok? Vamos lá. Então aumenta de 1/3 até a metade. Olha só, aumenta de 1/3 até a metade. Quando? Quando há concurso de 2 ou mais pessoas. Por que quando há concurso de 2 ou mais pessoas, eu tenho menor chance da vítima reagir, maior vulnerabilidade e maior força dos autores, tá? Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, é um crime planejado, senhores. Demonstra maior periculosidade do autor. O autor foi lá, acompanhou, sabia a rotina, sabia que era transporte de valores,
que existia uma pessoa que estava pegando aquele valor de um determinado estabelecimento e levando para o banco. Então, ele demonstra maior periculosidade, tem um aumento de pena. Agora, o aumento de pena, lá no inciso 4º, né, é com relação à subtração de veículo automotor. Mas não é só subtração de veículo automotor. Se eu for lá e, armado, exigir que a vítima me entregue um veículo no sinal, tá? Então, tomo o veículo da pessoa num semáforo, eu não vou enquadrar nesse inciso 4º. Esse inciso 4º, ele só existe para aquele que toma o veículo, né, que aposta do veículo, e esse veículo é transportado para outro estado e para o exterior. Então eu levo o veículo para desovar ele de Minas Gerais lá no Rio de Janeiro, de Minas Gerais lá em São Paulo, aí cai esse aumento de pena do inciso 4º, tá? O inciso 5º, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Aí eu tenho que fazer a ressalva que isso não tem nada a ver com a vontade de utilizar o cárcere da vítima, o sequestro da vítima, para exigir vantagem. Isso é outro crime, tá? É extorsão mediante sequestro. Nesse caso, o agente só mantém a vítima no seu poder para ele conseguir o seu intento, que é o roubo, né? Então, por muitas vezes, o agente sabe que se ele soltar a vítima no mesmo momento que ele tomar o carro da vítima, a vítima liga para o 190 e vai ser montado um cerco e ele não vai conseguir escapar. Então, o que é muito comum nos crimes? O autor vai lá, praticou o roubo, mantém a vítima em seu poder até ele sair da cidade. E lá na saída da cidade ele libera a vítima. E isso é o roubo com aumento de pena, tá ok? Inciso 6º. Se a subtração for de substância explosiva, acessório que conjunto ou isoladamente possibilita fabricação, montagem ou emprego. Por que existe esse aumento de pena do inciso 6º? Justamente porque estava muito em voga a questão do crime de explosão de caixas eletrônicos, de bancos, né? Então, com relação a isso, a gente, para preparar um crime, por exemplo, de explosão a caixa eletrônico, de furto a agências bancárias nesses casos, eu preciso de ter substância explosiva. Então, era muito comum que acontecer um roubo, né, onde eu vou lá numa empresa, por exemplo, de mineração, rendo todo mundo com arma e subtrai dali as bananas de dinamite. Então, esse roubo, ele tem aumento de pena. A pena continua ali no aumento de 1/3 até a metade no inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida, olha só, com o emprego de arma branca. Então, quando eu tenho a utilização dessas armas impróprias, né, a faca, por exemplo, faca de cozinha, né, o punhal, o canivete, isso tudo enquadra ali, perfeito? Também tenho essa questão dessas armas impróprias, que é o pedaço de vidro, né? Peguei um pedaço de vidro e coloquei lá no pescoço da vítima. Isso é arma imprópria? Isso é arma branca? Não, isso não é arma branca, tá? É alguma coisa que permite a questão da criminalização porque ali existiu uma grave ameaça? Sim, mas não existe o emprego dessa majorante do roubo. Por quê? Porque isso não enquadra no conceito de arma branca, tá ok? Aí vem o parágrafo 2º-A, aumenta-se de 2/3. Olha lá, se a violência ou ameaça é empregada com arma de fogo. Então aqui já tem a primeira diferença. Se eu falar em arma branca, o cidadão praticou o roubo ameaçando com a faca. O aumento de pena é de quanto? 1/3 até a metade. Não, agora o cidadão ameaçou utilizando arma de fogo. Aí o aumento já é outro aumento. O aumento é de 2/3. Por isso que eu solicito que os senhores não esqueçam disso. Arma de brinquedo não é arma de fogo. Então, arma de brinquedo, simulacro, não enquadra no aumento de pena de 2/3.
Mas eu posso usar o simulacro para praticar o roubo através da grave ameaça? Lógico que pode. Ele só não vai ter a majorante da pena no caso dele. Por que não vai ter esse aumento de pena de 2/3? Porque arma de brinquedo, simulacro, não é arma de fogo, tá? E se o segundo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo. Olha só, mesma coisa, senhores. Porque estava muito comum essa questão do cidadão invadindo estabelecimento comercial, banco, utilizando o quê? Utilizando o explosivo. Então, quando ele pratica essa conduta, foi lá no roubo, ameaçou as pessoas, fez cordão com as pessoas para se proteger, já tem um roubo ali, já tem a grave ameaça, já tem a violência, perfeito? E se ele utiliza desses artefatos explosivos, cai no aumento de pena de 2/3. Agora vejam bem o parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é empregada exercida com o emprego de arma de fogo, olha lá, de uso restrito ou proibido, que é óbvio que eu vou ter que ir lá no decreto do Exército para verificar quais são as armas ou calibres proibidos ou restritos. Mas aí, nesse caso, senhores, a aplicação é em dobro da pena. Então já não é um aumento mais de 2/3, igual a arma de fogo de calibre permitido. Quando é calibre restrito ou proibido, a pena é dobrada, tá ok? E aí, lá no parágrafo 3º, para finalizar o roubo, se a violência resulta, ou seja, aquela violência que eu pratiquei, física, bati, dei gravata, etc., resultou lesão corporal de natureza grave, a pena já é de 7 a 18 anos. Agora, resultou morte, que é o que a gente chama do latrocínio, né? Aí a pena já vai para 20 a 30 anos, né? Então, a morte, no caso do latrocínio ali, no Código Penal comum, ela pode derivar do dolo ou da culpa. Para praticar o roubo, eu mato alguém, é latrocínio. A pena é de 20 a 30 anos. Então, como eu estou preocupado com esses aumentos de pena, eu fiz um quadro para vocês não se esquecerem. Quando é arma branca, o aumento de pena é de 1/3 a metade. Quando é arma de fogo de calibre permitido, o aumento de pena é de 2/3. E quando é arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se a pena em dobro.